Boa noite, queridas, queridos. Hoje vamos ter a alegria aqui de receber o amigo, terapeuta junguiano, produtor artístico, Andrezão Simões. Ele é apresentador também do programa Roda Baiana aqui em Salvador, programa que traz entretenimento, música, arte, fala de vários temas. Então hoje vamos falar de um tema importante, a reinvenção do masculino. Estamos só esperando o Andrezão aqui para a gente começar esse bate-papo aqui que promete de um tema importante. Com certeza. Boa noite a todas. Oi, Taninha, Flávia. Vai ter uma turma chegando, tudo bom? Oi, Monique. Sexta-feira agora estaremos com Monique Lunar também. E amanhã eu vou continuar com a saga do Cavaleiro, né? Quem está acompanhando. Amanhã já é nosso terceiro encontro. E aí estamos no caminho da verdade já. Amanhã a gente deve entrar na floresta e já começar o trabalho. Tá. Esperando o São André. Só o Andrezão assinar aqui para a gente começar a falar desse masculino, né? Dessa revolução necessária do masculino, Com certeza, na verdade. Com certeza. E como a gente tem visto, né? Eu estava vendo umas pesquisas mais recentes e a gente perceber, né? Primeiro que é curioso pensar que... Oi, Mari. E aí, Mari? É curioso pensar que quando a gente começa a ler e a buscar, né, mais sobre a masculinidade, é impossível falar dessa masculinidade sem passar pelo processo do feminino, né? Então, como tem uma necessidade urgente da gente começar a repensar todos esses lugares, falar da masculinidade tóxica necessariamente, eu diria obrigatoriamente, faz com que a gente também repense o lugar da mulher. Oi, Rai, né? Traga para a luz esses questionamentos todos sobre o que é feminismo, machismo, né? Toda esse patriarcado que vai construindo, né, todo o nosso comportamento social. O Andrezão já chegou. Espera só. Meu sinaliza, cadê aqui? Então, bem-vindas e bem-vindos todos. Ser um homem feminino não fere o teu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi que ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Olhei tudo e aprendi um belo dia eu vi que vem de lá o meu sentimento de ser, e vem de lá o meu sentimento de ser. Meu coração mensageiro vem me dizer, meu coração mensageiro vem me dizer, salve, salve a alegria, a pureza e a fantasia. Salve, salve a alegria, a pureza e a fantasia. Olhei tudo e aprendi, um belo dia eu vi que ser um homem feminino não fere o teu lado masculino. Se Deus
é menina e menino. Sou masculino e feminino. Vou assim, todo tempo, vivendo e aprendendo. De vem de lá, meu sentimento de ser. E vem de lá, meu sentimento de ser. Meu coração, mensageiro, vem me dizer. Meu coração, mensageiro, vem me dizer. Que maravilha, querido. Tava aqui lembrando de coisa, bicho, e tudo a ver com tudo que eu tenho vivido aí no meio da pandemia. Falei, não, vamos falar de reinvenção, né? Reinvenção é esse servido que você tem, né? Também um pouco. Sim. E aí, lá vem eu. Eu não estou me vendo, não, mas estou acostumado. Já fiz umas 3 ou 4 lives. Que aí só aparece quem tá. Mas não tem problema. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo, tá tudo certo. Mas eu quero é ver. Maravilha. Quero é ver vocês. Maravilha. Cláudio Iris, obrigado pelo convite, viu? E eu quis fazer essa em homenagem a vocês, né? Vocês dois, tá aí, masculino, feminino, feminino com masculino, masculino com feminino, arquétipos, ânimos e essa animação toda pra gente começar a conversar e bater papo. Massa. Legal. E aí, minha gente, me contem, como estão vocês de pandemia primeiro? Estamos bem, 6 meses sem sair de casa, assim, super... Opa! 6 meses certinho. Perguntei a Magari outro dia, disse, Magari, como anda vocês? Do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, da cozinha, É o máximo, né? É assim que... Jogar o lixo fora é um evento, né? Então, assim, é um momento importante. Boa, é um evento. A primeira reinvenção começou em casa, né, Andrezão? Porque os quartos viraram consultórios, né? Sim. A casa se Estou nele. uma academia dentro do possível, né? E a gente se reinventando, porque esse ano é o ano da reinvenção. Né? Claro. Importante. Claro. E tem aquela certeza também, assim, passou pela pandemia e não se separou, meu irmão, ninguém separa mais nunca. Não tem como. Você tem os dois. Eu acho que assim, a pandemia trouxe os extremos, né? Uhum. Para separar ou para também ficar de um jeito, bicho, amoroso, né? Carinhoso, dengoso. Eu acho que muita gente está tendo essa experiência também. Porque quem está com filho tá para sair doido. Isso não tem um meu filho pequeno, então... Eu tenho um, vocês sabem, de 5, né? Vai fazer 6, inclusive quarta-feira. E aí, bicho, as reinvenções começam por esse masculinozinho em casa, né? Por esse masculinozinho em casa. Passam por tudo. Assim. Eu tive várias dimensões. Tem o Roda, que a gente precisou reinventar para começar a apresentar daqui, né? A gente fazia todo dia. Certas coisas não me chamem mais para uma reunião que eu pego 4 horas de engarrafamento, que eu não faço mais, porque esse é o lado bom da reinvenção e da oferta da tecnologia. Né? Então, não chame mais, porque eu não vou de jeito nenhum. Faça virtual sua reunião, porque eu não vou mais. Você é louco. O que a gente, né? Como a gente sofria desnecessariamente com algumas coisas que já estavam sinalizadas, mas a gente não aproveitava. Sim. Então agora a gente tem aproveitado muito e tem se apropriado de algumas coisas que eu acho que são importantes para essa reinvenção toda, né? Sim. Que tá vindo por aí. De que jeito vai, de que jeito vem, não sei, mas acho que a gente começa a reinvenção por aí, por esse momento que, para vocês, parou. O que foi que aconteceu no mundo? O que é que vocês trituraram aí entre vocês? Não, acho que... A oferta da pandemia. Fala, Cláudio. Tem um modelo de humanidade que não se sustenta mais. A forma de ser, a forma de agir, a forma de se relacionar com os outros. Tudo isso tem que passar por uma transformação tremenda. Porque assim, o planeta,
ele segura e se sustenta, se a gente não atrapalhar a história dele, né, da terra, da natureza. Agora, a nossa atuação humana é aquilo. O conhecimento que a gente já tem hoje nos torna muito perigosos para nós mesmos e para todas as fontes de vida. Então, essa reinvenção, ela é mais do que urgente, ela é necessária agora. Então, essa parada, ela serve para isso, para quem abraçar a causa também, né? Porque, infelizmente, a gente vê comportamentos alienados ainda, né? Falou em reabertura, as pessoas vão numa ânsia de voltarem às mesmas formas de vida, que são patológicas. Então, essa parada, acho que ela foi necessária, é necessária para dar essa nova forma de ser, que eu acho que é mais que urgente a gente reconstruir a nossa forma de ser. E você, ele sentiu assim também? Também, agora, eu também vejo, sabe, André, assim, eu tenho pensado muito naquelas passagens do Jung, né, pós-guerra e todas as conclusões e observações que o Jung fazia. Eu fico pensando muito também nessa urgência do reconhecimento do mal que existe em nós, né? Eu acho que assim, é aquele momento muito urgente para que a gente também reconheça assim, o quanto quanto é possível se fazer um grande mal. Eu acho que esse estado alienador que a maior parte de nós entramos, ele, claro, aquela vida antiga é disfuncional, a gente não percebia, talvez, né? Mas é disfuncional. Sabe aquela fase assim, o antigo não serve mais, mas o novo ainda não surgiu? A gente está passando essa fase de limbo, né? Pois é, aquele processo que pode ser riquíssimo para muitos, mas também pode ser extremamente agoniante para alguns, né? Agora, se você me perguntar assim, você é pessimista ou otimista quanto a isso? Eu sou muito otimista. Não quer dizer que eu acho que as coisas vão amanhã parecer tudo maravilhoso, né? Mas eu sinto que tem um ressurgir de um feminino que está vindo, né? Eu acho que a gente já sabia que uma hora esse feminino ia reclamar o lugar dele no mundo, né? Acho que agora está chegando, né? Talvez reclamar o lugar, não, ele está sendo o paradigma de transformação do mundo. Eu acho que o feminino é exatamente isso agora, né? A minha sensação, Cláudio e Iris, é que a gente parou para sentir. Eu não sei o que vai dar, Cláudio e Iris. Não sei, cara. No mundo inteiro, sabe, da Ásia, Europa, América, tudo parou. E é uma parada, assim, quem trabalhava em fábrica sabe que tem as paradas, né, para poder reorganizar aí, não sei o quê. Então acho que deu uma parada e quem não sabia para onde ia não se sente perdido mesmo, né? Essa é uma coisa interessante da gente entender. Então, o mundo parou para sentir. O que ele vai fazer com esse sentir, eu acho que é muito da nossa área de atuação, né? O impacto desse sentir na vida das pessoas. Então, na hora que ele para sentir, ele sente em várias camadas, em várias dimensões, e ele não parte de um lugar igual para uma transformação de uma nova normalidade, como a gente está falando por aí, né? Ele parte de uma extrema desigualdade. Quando a gente começou a conversar lá no Roda sobre o assunto, Roda Baiana, que eu apresento já junto com o Fernando Joga lá, tem uns 13 anos, vão fazer 14 agora em janeiro. Um programa que veio para a gente conversar sobre, do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Sobre cultura, sobre arte, diversão, etc., como eu brinco lá. E esse tempo inteiro, quando tudo aconteceu, a gente disse, rapaz, vamos embora correr aqui, vamos reordenar o Roda para ver de que forma a gente vai fazer. Mas enquanto a gente comunicava e ouvia todas as pessoas comunicando, a grande mídia, os sites, os blogs, eu fiquei prestando atenção e disse assim, gente, todo mundo está comunicando para a classe média para cima. Sim.
Cadê a pessoa que... Olha, querido, se você tiver uma coisinha, se você fica num quarto, se isola do outro, e a pessoa morando com 12 no mesmo quarto. Ou seja, impressionante como a gente nem nesse momento soube comunicar. Não soube comunicar. Nós comunicamos para a classe alta, para onde estava acontecendo coisa que estava se movimentando pelo mundo, né? Estava sendo uma porta de entrada, mas esquecemos do que a gente hoje está vivendo, mais de 130 mil pessoas. Ainda 600, 800 pessoas indo embora por dia. Isso é um impacto que a humanidade nunca viveu nessa proporção, inclusive com essa relação que eu brinco que nós estamos vivendo o tempo das cavernas digitais, né? Voltamos. Voltamos. Se você traçar um paralelo, nós voltamos para esse homem das cavernas, com todos os medos de botar o pé fora, dos dinossauros que estão aí, né? Para ele sair para caçar, para fazer alguma coisa e trazer para casa, e a invisibilidade da ameaça que a gente passou a lidar. A invisibilidade, a gente pode fazer uma metáfora, uma analogia com a invisibilidade que foi mostrada nas filas da Caixa Econômica. Os invisíveis nunca foram tão... Assim, eu fico dizendo o seguinte, que os invisíveis e o invisível nunca foi tão visível e o visível nunca foi tão invisível. Quando você bota alguma coisa na sua frente, aquilo passa, é tão visível que se torna invisível, como a morte tem sido. Né? A morte tem sido algo que as pessoas estão olhando, já nem falam mais 130 mil, como se já não veem mais, Tem aquele informe do não ministério, tem um não ministro há tanto tempo, eu gosto muito dessa definição. É impressionante isso, quer dizer, o que a gente está vivendo, né? Nós estamos olhando para uma realidade que você nem percebe mais. Não estão medindo mais. Eu conto sempre, você lembra do Ângelo Gaiás, psicólogo que fazia aquele programa da Band, não sei o quê, uma certa feita ele disse assim, a gente tem que saber medir o impacto dos tempos na vida de uma pessoa. Há um tempo atrás, você recebia uma notícia de morte por vapor. Então, chegava 3 meses para chegar até você aquela notícia, né? Tempos depois, você já tinha uma outra forma de saber, então o impacto da morte era completamente diferente, né? Assim como os rituais de morte em cada lugar eram diferentes. Mas aí, com a aceleração das comunicações, ele estava dizendo que hoje você senta, olha como é, hoje você senta na mesa, abre um jornal e sabe que caiu um Boeing e morreram 200 e tantas pessoas. Oh, que saudade desse tempo, né? Que era uma cerejinha. E aquilo ficava hoje, né? Durante um tempo ainda. Exatamente, quer dizer, agora você está vendo as guerras acontecendo e você olhando tudo acontecer. Antigamente, para você fazer uma transmissão de satélite, era uma fortuna do satélite. Nós estamos aqui conversando, gente. Né? Podíamos estar eu no Japão e vocês aqui, estamos fazendo da mesma forma. Da mesma forma. Então, assim, o mundo está muito rápido, muito acessível. Eu digo, olha, a gente não pode dividir geração mais de 10 em 10 anos, não. Não. Tem que ser de 5 em 5, porque não dá. Né? De 5 em 5 você já tem novas perspectivas, novas pessoas, novos olhares, com muita velocidade. Aqui o que a gente está conversando hoje, dando dado, amanhã de manhã pode não ser, daqui a pouco, né? O que realidade é essa? Que mundo líquido? Eu acho que se Balma fosse escrever de novo isso, ele não ia falar do mundo líquido, ele ia falar do mundo
vaporoso, gasoso. Exatamente. Já foi, né? Exatamente. É muito rápido e todo mundo está sentindo isso nos seus corações, nos seus lares, nas suas relações, sejam elas afetivas, sejam elas de trabalho, amorosas, nas diversas relações. Isso tem impactado muito. Nós não sabemos quem seremos daqui a pouco, até porque se a gente for sem levar nada do que passou agora, que essa é uma outra coisa que é interessante para a gente conversar. Não dá para dar um passo para frente, a gente precisa aprender a passar pelas coisas e levar as coisas. Né? Até você saber em que lugar de você aquelas coisas estão, em que lugar você as coloca e onde ocupa. Isso é a dinâmica de existir. Né? Então, assim, como é que você passa por uma pandemia e quer ser, como disse Cláudio, ter as mesmas referências? As mesmas referências de tudo. Né? Então, é muito complicado assim, o que todo mundo tem vivido e os impactos que estão chegando para a gente. Estão chegando com o tempo. Eu não sei se você tem visto isso, mas eu tenho visto agora, com essa pseudo-normalidade se estabelecendo, porque, vamos embora, gente, vacina, eu não sei se isso vem nessa velocidade que as pessoas estão esperando, não. Pois é. E aí, fazemos como? Criança volta para a escola? Como é que volta? Pois é. E no meu caso, por exemplo, eu sou diabético, sou do grupo de risco. Sim. Meu filho vai para a escola, ele vai virar um vetor Pois é. para eu subir rápido. Olha quantas coisas nós temos aí de questionamento do tempo e como isso vai ser desdobrado. É muito difícil. Né? Então, seguir... Tem aquilo, né, André? Porque assim, o fator humano, o fator emocional, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao sentir é deixado de lado. Então, assim, põe as crianças de volta na escola, esquece-se que se uma criança dessa vira um vetor e o pai adoece e acontece uma coisa terrível, como vai ficar essa criança depois? Né? Conversando com o querido Alessandro Marim Pietro, lá no Roda e em outras oportunidades também, o que mais a gente fala é o seguinte: vai voltar para que escola? Isso boa pergunta, né? Para que escola ele vai voltar? Que escola é essa que vai abrigar nossos meninos agora? Né? São nas diversas camadas. A gente tem que pensar da educação infantil, que tem demandas, até já ensino médio, ensino fundamental. As faculdades estão paradas, algumas tentando ir pelo ensino digital, que é uma coisa que eu acho que não volta mais. Entretenimento online, ensino online, essas coisas não voltam, não tem retrocesso. Pode não estar na intensidade que está hoje. Mas são ferramentas que eu fico perguntando, por que a gente não usou há mais tempo? Como está usando agora? É verdade. Esse é o lado bom, né? Lado bom é essa troca de conhecimento. Claro que ainda para uma classe ainda privilegiada, né, Andrezão? Claro. É isso, né? Não dá para continuar esse mundo, por isso que a gente quis falar do masculino, com referenciais masculinos tão ultrapassados. Acho que Jung foi muito feliz quando trazia a ideia do inconsciente coletivo. Só que esse ânimos, esse modelo masculino do inconsciente coletivo, ele é muito destrutivo. Os nossos referenciais são belicosos, são agressivos, são violentos. Então, né, vendo esse mundo da velocidade, né, você foi muito feliz na questão do sentir. Se a gente não se reconecta com o sentir agora, né, essa destruição, ela vai se alastrar numa velocidade, numa intensidade que é uma ameaça mesmo à vida humana. Né? A gente fala assim, as pessoas acham que é exagero, mas não é exagero. Sem dúvida. E no meio disso tudo, as relações entre masculino e feminino, elas estão... A gente começou um curso lá, Convite da Psique, não é um curso, a gente desmistificou essa ideia de curso, porque estávamos todos ali
todos os colegas, Ivan, Ricardo, eu, Mauro e Zé, todos eles começaram a discutir, e a primeira discussão me marcou muito, porque vamos falar de homens. As viagens que fizemos foram muito grandes. Nós fizemos desde assumir as próprias falências, né? Ou seja, não dá para falar em reinventar sem olhar para dentro, né? Não dá para falar. Não dá para falar, não dá para ficar brincando de viver em 2020 da porta para fora, né? Como sempre foi. A gente tem uma construção de uma sociedade patriarcal que era, há bem pouco tempo atrás, não é muito tempo atrás, não, era uma hipocrisia só. As pessoas diziam uma coisa na rua, faziam uma coisa em casa, faziam outra na rua. Nós somos esquecidos muito rápidos, né? Então, assim, nós estamos em uma grande revolução de comportamento, e que bom que eu vivo desde 66, vejo lá, desde Homem à Lua em 60, não sei o que, peguei essas revoluções todas. Eu adoro viver nesse tempo, com toda a intensidade dele. Sim, com certeza. Preciso dizer a você. Adoro viver toda a intensidade que esse tempo tem para ofertar em várias camadas. Então, na hora que a gente vai vendo as construções de formação desse masculino dentro da sociedade da gente, que a gente vai vendo essa substância agressiva, que a gente vai vendo o olhar mitológico da formação, né, da origem, dos mitos de origem, quando você pega Cronos engolindo filhos, Urano, Cronos, aquele movimento Zeus, tudo de engolir, para não deixar que aquele novo masculino, aquele novo filho tome posse, chegue, né? Ou seja, com muito medo de todas as transições. Isso nos marca, isso forma, desde ali, uma substância que coloca os homens à mercê de nada, né? Ou seja, ficam vazios. E estão sofrendo muito. Estão sofrendo muito, estão indo para os consultórios. Vocês devem estar acompanhando um número mais ampliado de homens buscando sentido de existir. Né? Sentido de existir. Porque numa sociedade patriarcal, onde você tem um arcabouço de domínio pelo masculino. Nossa história é uma história de domínio. A gente precisa entender um pouco isso. Uma espécie sobrevive à outra porque foi dominada. Porque dominou a outra. E daí em diante a gente vive uma sucessivos fatos de ocorrências de domínio. A gente precisa entender a vida sob esse olhar e também entender que a gente só vai dar um passinho mais para frente quando esse domínio deixar de ser tão opressor sobre outros. Olha, não sei se a gente vai pegar. Vamos pegar a transformação do tempo que está sendo ofertado e não vamos ficar fazendo projeção para frente, não. Mas já entendemos que o caldo de formação dessa sociedade é um caldo estrutural de patriarcado, e com o patriarcado, machismo. Né? Se a gente está falando de estrutura, como falamos de racismo estrutural, coisas que você não vê, mas estão na estrutura dos comportamentos das pessoas, o machismo também. E tem um detalhe muito importante. Se você pegar 10 pessoas e colocar numa sala e falar machismo e masculinidade, parece que as pessoas estão fazendo sinônimo entre uma coisa e outra. Sim. Olha que negócio importante da gente observar. Masculino, masculinidade e machismo que é isso, né? Olhe como estamos em um grau de distorção. Então é importante
fazer, neste tempo, uma ampliação das consciências, principalmente do tema que a gente está falando, de formação desse masculino, para que a gente não fique perpetuando coisas, tanto no campo da consciência, quanto no campo do inconsciente pessoal, que estão as experiências de todo tanto, quanto você trouxe na descoberta de Jung, de camadas profundas da personalidade que você sabe. Essas substâncias primordiais influenciam o comportamento. E nós estamos aí vivendo séculos e séculos, desculpe a palavra, de perpetuação de escrotidão. Sim, com certeza. Certo? Então, assim, nós somos extremamente permissivos e quando eu digo nós a estrutura como um todo, mesmo social, estamos fazendo com que isso se perpetue. Masculino apoiando masculino, isentando de colocar a fala, de colocar a cara para bater em várias coisas, dizendo, olha, eu fui construído assim, mas você tem uma oportunidade hoje. E também eu sinto que o acolhimento é tão necessário, sabe, Cláudio? E aí, falando de homem para homem, os homens precisam se abraçar nesse sentido, nesse momento. Precisam se acolher, dizer, meu amigo, vem cá, velho, vamos conversar, vamos falar. Eu preciso lhe ouvir, o que é que você está sentindo? Olha, nós estamos, como você disse, inviabilizados. Não conseguimos conversar mais. Lá nesse grupo, uma das coisas que eu disse foi, rapaz, eu tenho me sentido desencaixado. Não consigo conversar com gerações, estabelecer padrões de conversas, ou, com todo respeito às coisas, ou futebol, ou não sei o quê, ou isso, ou aquilo outro. Né? Cada um com seus recortes, e tem sido assim. Né? Está na hora da gente reinventar esse convívio. Sim. Eu acho que é isso que a gente precisa sentir. É preciso reinventar o convívio do masculino com o masculino. Porque, velho, eu não quero fazer parte de um grupo, como trouxe muito bem Ricardo lá, que é responsável por tanta violência, por tanta agressividade. Contra tudo. Não é só contra a mulher, não, contra tudo. Contra todas as camadas de existência. Do bicho a gente. Eu gostei de Caetano, quem não viu ainda, veja em Narciso em Férias, quando ele diz, aqueles caras levaram a gente pro... Não é como um bicho, aquilo é como se eles não fossem gente. Eu achei isso genial. Sim, essa definição. Eu também achei. Né? Como se eles não fossem gente. Então nós estamos perpetuando isso e precisamos urgente começar a falar sobre isso. Eu não sei o que vai mudar. Eu não gosto de previsiologia, velho. Eu gosto de sentimento. Vamos sentir e a gente vai falando. Né? Mas eu não sei o que vai mudar. Realmente não sei. Né? Procuro observar as substâncias que estão vindo para os consultórios, vocês também. Aqui no meu consultório eu tenho lidado com muitos homens, pessoas que estão sinceramente em busca de uma transformação, porque já não querem mais agir no mesmo formato que seus pares. Né? Gente que se sente deslocada com aquelas brincadeirinhas mais ostensivas, com coisas que são mesmo... E a gente repete, e é legal você falar, porque assim, quanto mais a gente fala e você vai para a vida, mais você repete, e você tem que estar atento a você mesmo o tempo inteiro, porque como a gente tem camadas de existir, se você não prestar atenção, você fica replicando esses modelos, e é de uma infelicidade. Porque ou você vive alheio a tudo, numa extrema ignorância, andando pela vida sem sentir nada que está ao seu redor, nem seu interior, nem seu exterior, ou você vai sentir o impacto de tudo que está existindo. Com certeza. Você entendeu? Então, assim, é preciso falar sobre isso, é preciso dizer, pô, Cláudio, que massa ver você fazendo aí com a Iris junto. Pô, que coisa bacana. Aí você tem um olhar
diferente sobre o comportamento do masculino, propor uma conversa aberta aqui no bate-papo online para a gente ouvir pessoas, né? Porque já não suportamos mais fazer parte de uma mesma classe de homens. Já não suportamos mais. Já não suportamos, não nos identificamos e tudo bem. E aí? O que é que vamos fazer com isso? Exato. É muito importante, né, André? Porque assim, a gente vai pensar no que é ser homem no mundo atual, né? Porque assim, eu converso, atendo alguns, né? Então tem a experiência de consultório, mas eu também tenho um público feminino imenso, né? Que aí vem essa mulher também que andou bastante, essa mulher que lutou muito pelo espaço dela, e que ela não consegue mais encontrar um companheiro, alguém que está ali na condição de caminhar junto com ela. E às vezes eu fico me perguntando como é que fica... Ou de uma companheira. Ou de uma companheira, né? E assim, às vezes eu fico me perguntando como fica para os homens, assim, hoje, né, nessa atualidade que a gente vive, e falando bem dessa relação, vamos falar dessa relação hétero, né? Como é que fica para eles a ideia de que para a maioria das mulheres o homem é uma ameaça? Né? Que você vai passar na rua e você vê dois homens e você pensa duas vezes se você vai passar, porque você vai ser vista como um pedaço de carne no meio daquele caminho. Né? Então, assim, eu tive uma experiência dentro da academia. A academia, as esteiras ficavam na parte de baixo da academia, e eu observando que todas as meninas desciam para fazer esteira, chegava lá, só via homens, todas subiam. Então precisou se conversar com os homens, assim, olha, vamos maneirar as falas, as conversas. Então, assim, como é que o homem se sente diante disso? Porque a questão toda que às vezes me passa pela cabeça é isso. Como é que esse homem moderno, né, e concordo com você, assim, nós temos também homens maravilhosos que hoje começam realmente a essa luta, porque é uma luta, né? Mas como fica isso, né? A gente tem um mundo passando por uma revolução necessária, urgente. Nós, mulheres, estamos lutando de todas as formas, de todas as feminismo. Também com essa vontade e essa necessidade de salvar vidas, né? Por conta do... Né? Vamos incluir vidas. Qual é a sua opinião com relação a isso? Como é que você vê isso, assim? Eu vou voltar a uma cena que eu sempre falava com meus amigos de adolescência. Eu peguei ainda bancos na Avenida 7. E tinha uma prática que era uma coisa natural da época. Era fazer corredor polonês para a mulher passar. Carnaval. Meu Deus. Vocês lembram disso? Eu não ia para pegar isso. Não tem ninguém. Mas tinha, não era assim, veja, na época, se a gente disser que tem um peso, contar isso da época, a história é assim, né? Contar isso, recortar isso da época que era para hoje, é uma atrocidade, mas já era uma atrocidade. E eu ficava muito incomodado, mesmo participando, querendo beijar na boca, mesmo participando, querendo ter algum tipo de aproximação, porque é uma idade de afirmação, né? Então estava todo mundo ali, naquele mesmo contexto. Mas eu dizia, gente, ser mulher é difícil. E eu trazia essa conversa para a roda. Tinha um que conversava. Meio, pensava, não sei o quê, mas dizia, mas tem um trator que passa por cima do diálogo masculino, dele mesmo, né? Ele mesmo se transformou num grande trator, que passa por cima de tudo. Então, muito difícil você dialogar. Então, acho que na medida em que a gente foi percebendo que a transformação era necessária, e aí vem o campo da sexualidade, sim, sair daquela heteronormatividade para a grande revolução do comportamento sexual, né?
Assim, quando você tem sofrimento, sofrimento e sofrimento, quanto sofrimento se passou, né? Quanto sofrimento se passou? As questões da homossexualidade, seja feminina, seja masculina, as questões trans, como demos passos à frente, como estamos muito mais abertos sobre determinados aspectos, e essa abertura, eu creio que gerou uma onda conservadora, Sim. porque quanto mais você abre, mais você tem uma reação de tô perdido, né? Tô perdido. Então, assim, o comportamento conservador tem vindo muito em consequência de um avanço. A atriz Clarice Nisquier esteve comigo lá, conversando, e disse, olha, André, para mim a humanidade é isso, é esse ciclo de estreitamentos e alargamentos. Né? Então, acho que essa é uma forma de ver interessante. Então, esse alargamento gerou muito estreitamento agora, e a gente está vivendo ele. Sim. E está vivendo ele nas mínimas coisas, nas ocupações do poder, nas falas, na desconsideração daquele que não está na mesmo plano do olhar, né? Para não falar de casos específicos, porque se você faz um recorte, quem quer falar mal, pega o recorte que a gente usou aqui e usa de outra forma. Então é muito importante que a gente amplie, inclusive para que essas mentes que gostam de estreitar se sintam incomodadas. Porque é isso que a arte faz também, né? Por isso que é tão importante. Que é tão importante. Durante esse tempo inteiro a gente está se servindo de arte. Por isso que eu comecei com música. Porque durante essa pandemia, uma das coisas que eu fiz questão de me servir foi de arte. Primeiro porque eu sabia que ia estar confinado, e arte liberta. Vamos, essa é a primeira coisa. Com certeza. A segunda coisa, porque o violão comigo sempre foi um companheiro de intimidade, né? Um companheiro de intimidade, uma parte da minha personalidade que não se expunha, mas estávamos todos numa rede que eu queria, de alguma forma, mostrar uma reinvenção. Dizer para as pessoas, olha, é importante, vá se servir aí do que você tem, vá buscar coisa aí, vá buscar um repertório, seja o da infância, né, que é esse que transforma a gente, e que a gente tem feito tanta coisa aí a partir dessa coisa das relações com o brincar, e meus queridos amigos e amigas que estão junto comigo aí fazendo ações. Eu falo delas daqui a pouco, mas o importante é que são muitas substâncias que habitam cada um, né? Seja você, Cláudio, seja você, Iris, seja eu, seja quem está vendo e ouvindo a gente aqui. Então, eu passei a fazer videozinhos, né? Porque eu não sou cantor, eu sou cantante. E o que eu queria dizer para as pessoas chegou no lugar. É impressionante como eu recebi gente me dizendo, cara, eu estou cantando, eu estou tocando, eu estou me servindo, eu estou passando essa pandemia de um jeito diferente. Para mim bastou, é só isso. E aí é lógico que eu fui colocando um requinte ali, fazendo uma série Sinto Sentido ali, para canções que me falam alto, aí já falando do que era a música enquanto mensagem, coisa poética também. Comecei a fazer séries de poesia com Quintana, fiz Boca de Quintana e fiz Vitrais de Barros com Manuel de Barros. Aí fui me servindo da arte e vou fazer sem compromisso com absolutamente nada, a não ser com o meu mundo interior. Quando eu gravei Homem, eu sou homem, pelo grosso no nariz. É genial, né? Assim, as coisas as provocações de Caetano. Então, tudo isso é parte de um momento, de uma oferta do tempo. E como a gente está falando aí de reinvenção,
para mim aquilo era uma reinvenção a ser percebida pelo outro. E por mim também, porque como eu não expunha uma parte minha, quando eu passo a expor, eu também estou me reinventando. Eu também estou me sorvendo arte, me utilizando de arte para dar recados, né? Eu gravei Alvorada Voraz, né? Trouxe coisas tanto do contexto político, quanto também do contexto amoroso, do Belchior, do Caetano, de usar meu filho. A gente começou isso tudo há um tempo atrás, mas aí eu fiz uma paródia quando tudo isso começou. 5 horas da manhã acordei, do nada já é o inconsciente trabalhando, né, para o tempo que ia ser. Aí aquela música, o Passe em Casa, dos tribalistas, Passe em Casa. Aí chamei Karina, minha mulher, meu filho, o Mino, que estava dormindo. Ele acorda no final e chega para ver o que está acontecendo ali. Quando você olhar de novo, você vai ver. Ele chega, fica ali. Tanto que ele vê que a gente combinou uma coisa, a mãe fez outra, ele fala, errou. E ficou marcado ali, né? Bem espontâneo. Mas ali, o que é que eu queria me utilizar da música para dar recados ao maior número de pessoas que eu conseguisse. Olha, consegui. Foram muitos acessos, foi parar lá no É de Casa, e assim, foi muito legal. O próprio Brau brincou com ele na live, falou da brincadeira que eu fiz, da paródia, dizendo, olha, fique em casa, né? Assim, é o que o tempo nos pede, fique em casa. E foi o que aconteceu. Então, a partir dali, eu saí fazendo pequenos vídeos, etc. Pequenos vídeos, estão todos no YouTube, estão todos no IGTV também. Coloquei tudo lá, porque aquilo também, vou confessar para você, eu já confessei em outros lugares. Eu tive meu filho com 48 anos, tenho 54. Quando a Covid veio com essa democracia de levar a gente para subir, eu falei, sei lá se eu vou subir amanhã, né? Porque subir todos vamos. Ou descer. Subir ou descer, ninguém sabe. Mas todos vamos. Mas naquele momento eu disse assim, eu quero deixar registrado que eu tenho este lado musical para meu filho. Eu quero que ele veja papai cantando. Eu quero que ele veja curtindo arte comigo, né? Apesar de ele já saber, mas ele dizer para os colegas dele, ele disse, eu vi uma música que eu gravei, contextualizá-lo num momento diferente. E se eu tivesse que ter ido, né, já tinha aí registros. E a minha intenção de colocar lá foi para isso, para que eu tivesse lá os registros do que o tempo estava chegando e ecoando em mim. Tanto que às vezes tem muito tempo entre uma postagem e outra, porque tem momentos que não dá vontade de cantar nada. E aí é o silêncio, né? Acho que todo mundo que está aqui, todas essas pessoas que estão aqui, sabem exatamente do que eu estou falando, do silêncio desses tempos. E mais que nunca a gente tem que respeitar esse tempo do silêncio, né, Andrezão? Demais, porque ele é música, velho. Sim. Porque ele é música. Música, silêncio é música. Música é feita do silêncio. E som está aí. As pessoas sabem. A gente nasce. Qual é o primeiro órgão que se forma do ser humano? Vai lá na ultrassonografia, você vai ver o quê? O coração. Antes de ser órgão, pulso, né? Ele, primeira coisa que se forma, e o corpo cresce em torno do coração. Essa é uma metáfora genial para a vida da gente. A gente cresce em torno do coração, depois abandona o bicho, né? É um negócio impressionante isso. A gente cresce em torno do coração, recebe lá as pancadinhas do coração, como sons de oferta. Então nós somos seres soantes. Seres que recebemos o som como legado para a vida. Descobrimos que o som que o útero faz é ensurdecedor. Mas a criança está tão acostumada que é uma das coisas, né, que a gente oferta quando ela sai de lá agora.
Tem na internet. Agora você pode ofertar. Ó, Então, aquele que eu ouvia lá, tem aqui gravado, agora fica aqui, aí faz aquele charutinho e bota ele lá. Zoada do tamanho do mundo. Né? Mas é ali que você vai formando o DNA musical desse ser. E é este som que vai acompanhando. Então, se você é feito de som, você precisa do silêncio. Sim. E o silêncio desses tempos tem sido ofertado através de várias origens, né? Desde as porradas que nunca deveriam existir na humanidade, até os exemplos mais lindos de solidariedade entre pessoas, que leva ao silêncio. Tudo que é muito, vamos chamar de luminoso, que vocês sabem bem o que quer dizer, tudo que é muito esplendoroso, tudo que é muito magnífico, ou terrível, tétrico, difícil, leva a gente ao silêncio. Silêncio que pode ser patológico para depois você trabalhar, silêncio da violência, do cálice, ou silêncio da contemplação universal, né? Do mundo, do universo. Então, o silêncio é uma necessidade, e eu acho que o silêncio vem apontar também, Cláudio e Ives, para uma coisa que eu falei na inauguração lá da Casa Rosa, da benção, o que é benção, que é a espiritualidade como estilo de vida. As pessoas já sabem hoje que elas podem não ter a prática de uma religiosidade, uma conexão de uma religião, mas elas sabem que podem ter a espiritualidade como um estilo de vida. Diz, olha, eu escolho abrir minha mente, meditar, evocar silêncio, ofertar amor, né? Ter uma série de atitudes diante do mundo que está intimamente ligado a um existir de algo, que você pode chamar do que for, além do humano. Né? Que a gente pode dizer que a conexão com isso é a alma, essa essência de percepções e subjetividade que a gente tem dentro da gente. Então, é preciso que a gente entenda que essas coisas estão caminhando com esta naturalidade. E eu acho que é isso que vai fazer esse mundo andar diferente. Esse ser que já tem a espiritualidade como estilo de vida, este olhar diferenciado para a criança, esse masculino que já não se sustenta entre iguais e quer diferentes para construir novas pontes. Tudo que impossibilidades e possibilidades, vida é isso, né? Viver é isso, possibilidade e impossibilidade, e toda impossibilidade nasce querendo ser uma possibilidade, mesmo que ela não seja mais nessa encarnação. Mas é essa grande equação que a gente vive dentro do coração da gente. É verdade. Todas essas dimensões, né, Andrezão, que você trouxe, que antes eram associadas ao feminino, né, esse cultuar o silêncio, meditar, cuidar da natureza, fazer uma conexão de espiritualidade que, de qualquer dimensão, da forma que melhor lhe aprouver, né, e trouxer um significado para você, cada vez mais importante. E assim, eu fico feliz de grupos estarem se abrindo para esse masculino começar, pelo menos, romper o silêncio. Como você disse, a gente não sabe onde vai chegar, mas vamos falar sobre isso, vamos abrir um campo. Porque eu acho que a frase que o homem ainda tem mais medo é quando, né, chega ao companheiro ou a companheira e diz, precisamos conversar. Aí a coisa fica difícil, porque toca no ponto que o homem não recebe. Como é que vocês vivem isso, vocês, duas pessoas ligadas à mente humana, às percepções, à subjetividade, como é que vocês vivem os contextos
estamos falando de masculino, entre vocês, eles pegam pesado, ela vai em cima de você aí, Cláudio? Vai, revele direito aí. Não, não vai não? Ela não pega pesado em cima de você? Ai, isso é atitude machista sua. Você está toxicamente... O sinal dela é quando o pé tá batendo, entendeu? Começa a... O pé... Quando o pé tá batendo é genial. Que maneira. Mas não não. E tem um jeitinho, né? Tem um jeitinho de fazer as coisas. Eu fico brincando aqui com o Karina, que às vezes assim, tem um jeito do feminino de se impor, né? Para o cara se tocar também, às vezes, e às vezes não é, às vezes é o natural. Às vezes chega e diz assim, tá no quarto, né? Aí deu uma sede danada nos dois, né? Ela vira e diz assim, estamos sem água no quarto. Traz o coletivo, aí já deu risada, que é genial, né? É a forma de... Com jeitinho, gentilmente, você se toca para buscar uma aguinha ali, né? Seja gentil, uma coisa. É muito legal, assim, tem... E assim, é importante a gente saber que a gente precisa se transformar e a gente precisa enxergar onde estão essas feridas, porque essas feridas são complexas. Sim, muito, né? E feridas complexas, amigo, se não vier de uma transformação muito grande, eu posso dizer isso porque tive uma nos últimos, foi até 2019, quando me entreguei à cirurgia no dia do meu aniversário, com um movimento interior de transformação. Se não vier de uma atitude interior, de fora não virá. Não virá, com certeza. De fora não virá. Enquanto eu estava olhando aqui, eu não estou olhando hora, eu não estou olhando nada, vocês vão medindo aí tudo. Porque para mim tanto faz. Está aqui, daqui a pouco, se quiser renova, se não renova, fica aqui curtindo. Renova. Então renova, tá ótimo. Agarrou o papo, né? Tá ótimo. Já está aí? Faltam Vocês querem renovar agora? 3 minutos. Gente, a gente vai dar uma Então parada. renova logo aí, que eu vou voltar com uma música aqui. Maravilha. Como eu voltei. Bah. Maravilha. Voltamos já, gente. Segura aí. Vamos fazer da esfera musical. Esperando Cláudio Sinotes. Aqui agora. Deixa eu ver. Vem no Íris, é isso? É isso. Oi, aí. Um monte de gente boa aqui. Aqui, coisa que eu tô vendo.
Vou mandar aqui essa. Cláudio, você pede ou eu peço? Eu vou pedir para mandar a solicitação para você. Já mandei para você aí, Cláudio. Já mandei para você entrar aí. Meu amor, meu coração, pensa que não vai ser possível agora, todo mundo. Eu amo você, menino. Eu amo você, menina. Eu amo você, menino. Eu amo você, menina. Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em ligar, o meu amor, meu coração pensa que não vai ser possível de lhe encontrar. Pensa que não vai ser possível de me amar. Pensa que não vai ser possível de conquistar. Eu amo você, menino. Eu amo você, menina. Eu amo você, menino. Eu amo você, menina. Agora tá aí, né? Todo mundo? Agora está ótimo. Fazendo uma hora aí para todo mundo entrar. Maravilha. Entrou todo mundo já, hein? Acho que sim, já o A pessoal turma tá tá Opa! chegando aí. Chegando. Olha, Rafa, querido, Medrado, tá aí também. Um monte de gente boa. Malu, Raquel, Tem Mariara. Mariara, linda, querida. Mariara. Marcelo está, Marcelo Bonanza estava. Não sei Bora agora com vocês, vá. Eu tô aqui só. Eu estava comentando, Andrezão, que você fez um milagre de colocar um roteiro para irmãos Macedo. E eu fiquei imaginando, cara, porque o resultado foi fantástico. Não, é lindo, lindo. Foi fantástico, mas eu imagino assim, que era o criativo ali em ação e foi realmente. Rapaz, quer que eu diga uma coisa para vocês? Foi menos difícil do que as pessoas acham. Por quê? Eles já contam a história da vida deles. Sim. O que eu fiz foi fazer um roteiro inteligente para que eles falassem o que eles contam, sempre. Então, a convite de Acoste, meu sobrinho querido, que toca com eles desde 15 anos, e também de Haroldo Macedo, eu fiz a concepção, roteiro e direção desse show chamado Os Irmãos Macedo, Carnaval, Música e Revolução. Lindo. E assim, vocês tiveram a oportunidade de ir, ele está em cartaz desde ele começou. A gente fez uma experiência no Café Teatro Rubi. E no Café Teatro Rubi a gente fez lá questionário para as pessoas saberem se estava falando demais, estava falando de menos, se estava grande, se não estava, não sei o que. Demos uma pesquisada em tudo que a gente queria. E aí, rapaz, funcionou, foi massa, assim, porque é a história viva de tudo que a gente conhece hoje. Sim. Como
trio elétrico e sonoridade elétrica, que é uma coisa muito importante da gente entender. Porque desde lá, quando vem o 3,5, o grupo Seresta, quando sai Caymmi, por sinal, não deixem de ver o filme de Henrique Dantas, Dorivando Saravá. Está um néctar para a gente provar. Dorivando Saravá. Estava aí liberado em alguns festivais, não deixem de ver. Lindíssimo. E aí, quando vem de lá, dali de Osmar entrar para fazer o lugar de Caymmi, ele vem com um instrumento solo. Aí você já tem aquelas festas que o 3,5 faziam, passaram a ser instrumentais, e o instrumento de solo passa a ficar na frente dos trios. Depois, a amizade dele com o Dodô, dois inventores, Osmar inventor de mão cheia, Dodô também eletrotécnico inventor, a capacidade dos dois, um pensar, o outro adivinhar, já a sintonia dos dois era muito grande. E aí eles vão com aquele desejo de descobrir coisas, como não ter microfonia, de poder aumentar o som para as festas, para eles fazerem. Ali tudo acontece, até que eles resolvem ir para a rua, que aí muita gente já conhece essa história. Quando vão para a rua, o povo vai atrás e começa a olhar para eles e identificar eles como o veículo. Então entra o tenista, o Zabi Aragão, tocando triolim, era dupla elétrica, vira o trio elétrico, e as pessoas diziam, ó, trio elétrico, aí vinham os outros, né? 5 irmãos, não sei o quê, tá? Aí diziam, ó, lá vem outro trio elétrico. Aí aquilo ficou a alcunha do carro, o apelido do carro, mas não era. Era somente a junção de 3 instrumentistas. E o importante dali é que esses 3 instrumentistas estavam fazendo ali o embrião de algo que vinha para os novos carros que iam surgir. Então, quando o trio começa, eles começam a trocar a carcaça e crescer, e pega a percussão, os meninos entram em campo. Haroldo, é aí onde o espetáculo praticamente começa. Haroldo, Armando, André e Betinho são também inventores. Betinho começa a tocar o baixo e pega de Dodô aquelas frases do baixo solo, que era de violão 7 cordas, e transporta para o baixo. Porra, vai dar um trabalho transportar, embora usar isso aqui de outra forma, dá para botar uma 5ª corda, ele inventa o baixo de 5 cordas. Armando, da mesma coisa, brincando com as bobinas junto com Haroldo, que quem grava as primeiras caixas do trio elétrico é Haroldo. Ele passou a tocar guitarra baiana porque precisava de uma segunda guitarra, uma segunda voz, mas quem toca os frevos trielétrizados todos de Omar, Haroldo, gravando. Quando sobe para tocar no trio, quem vai é Ari Dias, que depois foi para a Cor do Som. Mas foi Haroldo, ali naquele momento. Então, André ensaiava com Haroldo os ritmistas, tem uma cena no espetáculo, você deve lembrar, é engraçado. A gente foi brincando e costurando a história deles, então ficou mais fácil para eles contarem. Claro que, assim, guitarra baiana, passeio de Armandinho, né? Mas está ali também. Eles inventam um negócio para subirem. Eles brincavam com as bobinazinhas sedã, que botava aquelas coisas que a gente botava na garganta, para fazer. Eles botaram na bateria, inventaram a trigagem na bateria, porque ali você podia tocar o som e amplificar através daquelas bobinas. Olha, é muita invenção. Mas a grande história deles vem além dos inventos enquanto coisas físicas, tangíveis, vem dos inventos musicais, que é a sonoridade elétrica. Isso é um capítulo à parte para a gente discutir, aí são lives e lives, porque a gente tem que desdobrar isso para tudo que veio depois, até porque eles gravaram 16 discos, e isso é matriz de tudo que a gente conhece. Ao mesmo tempo que eles estavam gravando, acho que tem alguém me ligando aqui no meio da live. Tô na live, gente. Seu som que baixou, André. Foi...
Voltou. Voltei. A pessoa ligando para mim no meio da live. Eu nem Eu pude imaginei. botar aqui no meio. Mas é isso aí. Live é isso. Então, eles são a história, a matriz. Aí vem Moraes e bota letra em tudo que era só instrumental. E a gente viveu momentos lindíssimos. Eu tive a felicidade de viver no sótão da minha casa, no Largo 2 de Julho, ouvindo os discos que mais tarde eu ia para o palco dirigir. Então, para mim, Fantástico, né? eu sempre brinco assim, quando a gente faz uma coisa que é lindíssima. O áudio parou? É isso? Não, eu acho que está atrasado aí. Acho que tá. Mas está de boa, né? Tá, eu tô te ouvindo normal. Tá me escutando. Eu costumo dizer assim, posso morrer. Depois você faz uma coisa assim, né? Posso morrer hoje, que eu vou feliz. Então, esse é um desses espetáculos. Diga. A arte é essa libertação, né? Quando a gente fala desse mundo feminino que precisa emergir, é essencialmente também beleza, arte, essa arte que vem de uma forma tão genuína, né? Como você trouxe, né? E mostrava ali, porque quando a gente vê o espetáculo, como a gente comentou dos irmãos Macedo, a gente vê também uma amorosidade de família, que é algo fantástico entre eles, né? E assim, muito! Isso. Eu acho que eles já são um pouco de masculinos diferentes, até porque eles já funcionam em outras ondas, né? Quem conhece Armando sabe que Armandinho funciona em outra onda. Então, ele já funciona em outra dimensão de pensar e existir, e que bom, né, cara? Porque um dos maiores instrumentistas do mundo, a gente tem a felicidade de ter aqui na terra da gente. Na terra da gente. Assim, e aquela sonoridade ali, depois que vai se tornando pop, né? Depois que Moraes sai dos Novos Baianos, começa aquele amor todo entre eles, e vem a cor do som, e isso vira o som do país. E até hoje, esta sonoridade elétrica, tem matrizes que foram para o mundo inteiro, e todo mundo que veio depois veio daí. Daí, exatamente, com certeza. Eu costumo dizer que ele é de outro planeta, né? Porque fazer aquilo que ele faz não é possível, né? Meu primo com ele durante muito tempo, né? Então, assim, ele sempre conta as histórias do Armando, e ele faz assim, não, ali é de outro mundo, realmente é de outro mundo. Ó, a gente pode fazer uma live chamada Histórias de Armando. É muita história. Agora eu quero dar uma notícia para vocês aqui. Eles vão no dia 26 de setembro fazer uma adaptação. Nós vamos fazer uma adaptação do espetáculo para o Sesc. Então, 26 de setembro, todos botem aí na agenda. Eu tô marcando aqui na minha. Maravilha. 26 de setembro, 20 horas, se não me engano, a live dos irmãos Macedo. A única que existiu na história, que a gente pôde juntar, a gente brincava e disse, rapaz, não pode não, que ali todo mundo é grupo de risco. A gente juntava, vai ser jogo duro. Então vai ser 26 de setembro, um sábado. Pode se preparar aí, afastar o sofá da sala, e vai ser uma festança. Que lindo. Pois é, meu querido, que bom, né? Sim, mas você tocou a música e disse que ia fazer uma pergunta no final. No final era isso, porque essa música de Tim Maia é feita, eu vi um cara cantando, adaptando para o masculino. E como ficou bonito, eu amo você, menino, eu amo você. E como tinha batido aí em vocês, ouvir a letra. Né? Você tem algumas canções com essa coisa de masculino e feminino, e agora a gente pensando nisso ampliadamente, como todas, todos, todes, nós estamos num momento em rediscutir isso de um jeito mais profundo. Então, Olhos nos Olhos tinha uma coisa assim também na letra. E essa de Tim, eu acho que ficou absolutamente linda você dizer assim, te conquistar, eu amo você, menino, é de uma, né? É de uma suavidade, é de uma gentileza, é de uma amorosidade.
cantem aí para os seus meninos, porque é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Vocês queriam botar as pessoas para falar aí, a gente já falou um bocado, bora ouvir aí o que vamos ver se a turma traz pergunta aí. Eu estava pedindo aqui para o pessoal colocar, tiveram algumas no início, né, o pessoal falando da importância de falar disso, mas o pessoal acho que está a turma chegar. Enquanto isso, Andrezão, como é que é a experiência de ser pai de menino? De menino. Isso aqui. Rapaz, pai de menino no meio da pandemia, inclusive. Quer dizer. Eu me sinto numa eterna, eu tenho dito isso por aí, eu me sinto numa eterna vida bela. Aquele filme do menino lá, que você tem que ofertar ludicidade o tempo inteiro. E não é fácil, não. Quem está com filho em casa agora sabe, porque é preciso ter muito repertório. Eu fui recorrer a vários amigos, fui recorrer a Salo Checa, fui recorrer a Mariana Caribé, fui recorrer a Sócrates também, que me trouxe os brinquedos. O André não faz brinquedo com Coca-Cola, dobra ali, o negócio faz isso, inventa brinquedo, inventa oferta, inventa história. Rapaz, nem eu sabia, meu irmão, que eu tinha ido buscar tanta coisa. Mas isso é o fundamental. Mas, por mais que você invente, não adianta. Uma hora a tela chega, né? E aí você tem que começar a dosar. Ele já está Sonic maníaco, né? Já adora Sonic, aquelas corridas, rings, não sei o quê. E aí você vai usando aquilo para ir para outros lugares, não tem jeito. E aí, ser pai aos 48 é a reinvenção. Acho que quem foi... Eu bati um papo com o Mazzoni na sexta-feira, Mazzoni, filho de Dr. Giuseppe Mazzoni, que usou muito a hipnose, né? Então, ele foi pioneiro no uso da hipnose para operar, cirurgia, dentista. Ele foi uma pessoa fantástica. E ele foi pai de Antônio César, de Mazzoni, Chico Mazzoni e Giuseppe Mazzoni, querido arquiteto amigo. E ele foi pai velho, com 48 foi pai de Mazzoni, meu pai com 45. E eu fui aos 48 pai do meu único filho, Mino. É outro sabor, é outra história e ajuda muito. Ele me virou um grande espelho da minha masculinidade tóxica. Para sintetizar. Sim. E para trazer para a autoavaliação de todos os masculinos. De tudo isso que a gente vive, de tudo que a gente falou na primeira hora da conversa, e que a gente não pode se isentar de jeito nenhum. E que o grande barato é, uma vez você reconhecendo tudo que você viveu, gente, teve uma época que era natural, seriada. Era natural fazer isso. Né? Hoje não é. Hoje não é, e as pessoas têm uma resistência. Tem uns caras resistentes, rapaz, a mudar o comportamento, a mudar o olhar sobre as coisas que estão mudando sem permissão dele. Mas ele acha que as coisas precisam ter a permissão dele para mudar, né? O masculino é pretensioso demais. Muito. Ele acha que as coisas precisam ter permissão dele para mudar. As coisas estão mudando. E é importante ter esse olhar sobre tudo. Sobre tudo. Porque senão você fica estagnado. Estagnado no tempo, estagnado das relações, estagnado das possibilidades de reinventar o mundo e estagnado no que você vai ofertar ao seu filho. Aí, respondendo a sua pergunta mais diretamente e linkando com o tema. O que é que você vai ofertar a um menino de 5 anos? Hoje, a grande discussão da gente é, olha, educar é bom senso. Você tem visto os exemplos de bom senso que temos produzido nos últimos tempos? Exatamente. Exatamente.
é assustador ter uma nação sem referência. Sim. Por quê? Porque é o que estamos passando para a aprendizagem, né? Então, educação, repetição, exemplo, aprendizagem. Tudo isso, se a gente não tem referência, como é que você pode dizer assim, ah, pai, isso é bom senso, vá buscar. Que referência de senso a gente tem? Mas nós estamos em profundas transformações, então tem que ter muito cuidado, porque a gente é mediador do menino com a realidade. A gente é mediador do menino com a realidade. E aí, qual é seu papel diante disso tudo? Diante dessa pandemia das referências, dos valores. Velho, é dar a mão aqui e, ó, tudo bem, vá no seu Sonic aí, mas me dê um abraço aqui. Receba amor e receba liberdade. Porque amor e liberdade é o que estruturam para mim o ser humano. E vá para a vida. E vá para a vida, é o que a gente tem feito. Ninguém tem fórmula. Não, Ninguém tem fórmula. E o que a gente mais pega aí são pais que perpetuaram coisas pelo caminho e nós não somos exemplos de absolutamente nada, né? E ao perpetuarem coisas, o menino é em substância com eles e fugiu das possibilidades e virou uma impossibilidade para a família. E a gente tem visto isso muito, muito, né? Uma geração que está demorando de sair de casa, uma geração que acha que tudo pode vir a ele, né? Que não sabe lidar com frustrações. Exatamente. Que ao acabar uma relação, quer acabar com a vida. Que referências são essas que a gente está vivendo? Né? E o que a gente vai fazer para o tempo da gente ser diferente? Concluindo essa fala, que as pessoas ficam falando do novo normal, do novo normal, do novo normal, como vai ser o tempo daqui para frente. Eu não tenho a menor ideia. Nem ninguém que eu conheço sério tem a menor ideia. Não conheço. Não sei. Não sei. Não sei o que vai ser o tempo. Não sei o que vai ser o tempo diante da gente. Nem sei o que vai ser o mundo diante da gente. Mas sei que a gente tem a possibilidade de tentar saber o que vai ser a gente diante do mundo. Exatamente. Isso para mim é o que importa agora. E como a gente está vivendo um dia depois do outro, vamos tentar ser algo diferente diante do mundo. A gente. E tem uma coisa, né, André, assim, eu estava conversando com um amigo, ele é psiquiatra, ele trouxe uma coisa que eu não tinha pensado, quando ele disse assim, eu penso que as crianças que estão vivendo agora esse momento, eles vão ter uma lembrança muito boa de estar com os pais dentro de casa, de almoçar, de brincar, de estudar com os pais, coisa que uma geração ou duas gerações inteiras não tem essa lembrança. Claro que aqueles que conseguem, né? Porque a gente sabe também que a violência aumentou. Mas assim, quando a gente pensa em referências, nós somos de uma geração que a gente não teve muita referência disso, né? É como você disse, era muito comum a gente escutar na TV piada de gordo, piada de negro, piada com mulher feia, né? Então, assim, essa foi isso que a gente ouviu a vida toda, né? Então, assim, houve uma contaminação muito grande, é difícil da gente realmente, né, se desfazer disso, não só os homens, eu acho que as mulheres também, né? Mas quando você traz assim, né, eu vejo você com seu filho, as fotos, tudo, então eu fico pensando, nossa, realmente para ele, né? Daqui a um tempo, quando lembrar desse período, as lembranças que ele está construindo, né, que vocês estão construindo, são fantásticas. Então não tem como esse garoto, daqui a 10 anos, né, quando ele começar a fase dos namoros, das paqueras, esse garoto não ser diferente. Não dá para não ser, né? Íris,
todo dia eu penso nisso. Todo dia eu penso nisso. Lembranças são pontes. Pontes que você oferta. Então, assim, por isso que eu falei, amor e liberdade. Oferta o tempo todo. Oferta. Oferta amor e oferta liberdade. E ensina os limites de um e de outro. Ensina os limites de um e de outro. E ele vai descobrir por si só como fluir na vida com amor e liberdade. E de que jeito isso vai ser servido à humanidade. Que é verdade quando você diz aí, ó, nós provamos disso, provamos daqui, provamos, sabe por quê? Porque cada tempo tem seu caldo. Caldo. Sim. E nós servimos esse caldo no tempo da gente. Você, Cláudio, você, Iris, eu, André, todos que estão aqui. Nós servimos esse caldo do tempo às pessoas. E servimos. E somos responsáveis pelo que servimos. Durante muito tempo, você, né, como diz o Cortella, são 3/3 da vida, né? 75 anos em média. Primeiro terço da vida, 25 anos, para descobrir em que planeta você está. O segundo terço da vida para trabalhar e no terceiro para se despedir. Então, é uma situação delicada. Até você... Tem gente que demora muito tempo até entender qual é o contexto. Onde ele nasceu, o que é aquilo, de que jeito aquilo vai se manifestar para a vida. Então, a gente precisa ter responsabilidade sobre o caldo que serve. Isso é que eu acho que é o recado dos tempos. Porque caldo é servido para todo mundo. Agora nós também pegamos daquele caldo e vamos distribuir, né? As microdistribuições. E a gente precisa ter responsabilidade sobre isso. Por isso que não dá para isentar. Por isso que não dá para dizer isso é com o outro, não é comigo. Porque está tudo no mesmo caldo do mesmo tempo. E se a gente não prestar atenção? O caldo vai queimar a boca. É verdade. Já foi, né? E o desafio vem em várias instâncias, né, André? Eu estava pensando assim no nosso papel também, enquanto terapeuta, né? Eu li um livro de Murenstein, em que ele falava assim, já não dá mais para a terapia ser só aquele lugar que a pessoa vai acomodar ali os seus complexos, paterno, materno, de poder, não. Na terapia também a gente tem que questionar a visão do mundo da pessoa, né, a forma como ele trata os outros, né, a maneira como ele constrói as suas relações, porque se atuar no mundo acaba ficando muito perigoso, né? Então, como é que está sendo esse desafio também como terapeuta para vivenciar e ser também uma ponte para esses novos tempos? Como é que você está encarando isso? Olha, cada conjunto de pacientes é um conjunto de terapeuta diferente, né? Não dá para você ter, primeiro que não é uma profissão de fórmula, né? Você tem parâmetros, e a sua substância é encontrada com outra. A partir daí, você vai lidando com gente de todas as possibilidades. Eu acho que o grande papel de um terapeuta é, primeiro, enxergar onde é que a impossibilidade pode se tornar possibilidade para aquela pessoa e potencializar possibilidades. Acho que no frigir dos ovos, se a gente for fazer uma simplificação da atuação, é isso. A gente precisa estar ali, viajando junto, dançando junto, porque é uma grande dança, é um convite, né? Por favor, confie em mim, dance, baile comigo. Tem horas que eu vou, vai parecer que sou eu que estou conduzindo, mas é você que está conduzindo. Tem horas que é você que vai me dar a honra de me conduzir, né? É um convite a dançar junto. E dançar em campos diferentes da vida. Essa oferta da dança, dos dois, vai produzindo algo
que vem de um e de outro. Isso é importante saber. Isso é importante saber. Então, na hora que isso vai ficando mais evidente, o olhar terapêutico tem como dizer, e se esta impossibilidade aqui se tornasse mais forte, assim como sacar uma palavra da moda, empoderamento, quando é que aquela pessoa na sua frente está empoderando impossibilidades. Que é a grande maioria, né, que chega no consultório. Estão ali empoderando impossibilidades, ou por não saber, ou por não ter acesso ainda à informação, por várias razões, né? Principalmente por amor. Amor barra terapia, né? Ou seja, amor é o princípio de levar a humanidade para a terapia, ou o excesso ou a falta. Né? Então, é muito importante que a gente esteja muito aberto para perceber o outro. É muito importante que, ao tratar, por exemplo, de pessoas com patologias mais graves, a gente tenha o que o tempo tem nos pedido, paciência. Sim. Porque cada giro daquele, sabe aquele conta-giros da energia, da água, tem que ser muito... E cada gotinha daquela é uma festa. Né? Quando você vê paciente com uma patologia delicada dando um passo rumo a se tornar possível, nascemos para isso, né? Aquela sensação de estou com você, cara, vamos embora, vamos andar. E é isso, assim como aquele que empodera a impossibilidade e não consegue porque está dependente dela. Está dependente. A pessoa se torna dependente da sua impossibilidade. E ela se guarda, se protege dela. Então essa dá um pouco mais de trabalho. Mas até que ela descubra que ela pode ser uma possibilidade, né? Depois ela vira outra coisa. É isso. André, felizmente Jung nos libera para nos emocionar dentro das sessões, né? E isso é fantástico, né? Eu acho que eu tenho que encarnar ainda umas não sei quantas vezes para entender Jung de verdade, né? Porque eu acho que nem ele mesmo se entendia e esse foi o grande barato dele, né? Não se entender como as pessoas achavam que era, e ele aí questionou todos os modelos, somou com os modelos que vinham na própria discussão com Freud, ele amplia, ele traz, e aí depois você tem outros grandes aí também trazendo oferta. Hillman também tem sido importante, né? E tantos outros desse momento. Eu acho que assim, a ciência psicológica desse instante tem muito trabalho, cara. Tem muito trabalho, porque assim, tem coisas que não tem parâmetro de estudo no passado. Né? Essa relação da tecnologia, por exemplo. Todo mundo caindo para dentro aí, bora, tem muito trabalho. Eu estou vendo gente séria aí trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pesquisadores, cientistas, sem financiamento de pesquisa, sem possibilidade de chegar em resultados, mas a tenacidade da paixão pelo que faz é impressionante. É isso que tem gerado transformações do tempo aí. É isso que tem gerado, eu não tenho dúvida. Sim, que é essa tenacidade das pessoas. Dizer, rapaz, o não eu já tenho, vamos buscar alguma coisa. Exatamente, verdade. É verdade. Que bonito. Nós tivemos eu acho que é para você aí, Iris. Tem uma pessoa que falou tão bonito aí, pegando da fala. Pri Mendes disse assim, eu tenho a felicidade de ter encontrado a minha companheira de dança há mais de 18 anos. Gratidão, Iris. Legal, né?
Lindo, com certeza, né? E a gente vê, é exatamente isso, né? Ela chegou na terapia, ela era uma garota, né? Então ela vai, eu acompanhei essa transformação em uma mulher, então isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Demais, demais. Cadê? Bora ler mais aqui das pessoas para não parecer que a gente não está dando atenção, né? É gente. O povo tá tudo apaixonado, só tem coraçãozinho, na verdade, né? Eu estou vendo o coração subindo aqui, viu? Pois é, um monte de Pois paixão, é. todo mundo bem apaixonadinho. Mas é legal, é o espaço do sentimento É. também, deixa a turma, né, É. acolher, né? A gente dá Deixa a turma falar. Vão pesquisando aí, eu vou cantar minha última de hoje. Então. Tá bom? Maravilha, maravilha, André. Deixa eu ver se eu... Mestre. Vamos para os mestres. Vamos para os mestres. Teve a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que minha porção, mulher que até então se resguarda, é a porção melhor que eu trago em mim agora. É a que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão e o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como Deus o curso da história, por causa da mulher. Essa é como, né? O pessoal tá tudo aqui dizendo que tá morrendo. Pois é, meu Ô, querido. Simone, Que beijo, minha maravilha, querida. meu irmão. Maravilha, né? Então, gratidão nossa aqui por esse bate-papo aqui, né? E que construiu pontes, né? Acho que é importante isso desse tempo, né? Com certeza. Essa possibilidade da gente se encontrar de uma outra forma, né? Acho que a vida está nos colocando máscaras para a gente tirar a nossa máscara, né? Principalmente nós homens, né? Tirarmos essa máscara aí que já pesa muito há muito tempo, né? E que a gente não precisa mais, né? Precisa se tornar mais leve, mais sentimento, mais conexão com a vida, mais amorosidade, né? Mais integração. Então, que esse masculino venha aí com tudo, renovado, transformado, né? Com gente como você que exala amor, Andrezão. Com certeza. Então, obrigado aí, cara, por esse tempo seu aí precioso, compartilhado com a gente. Com certeza. Olha, eu queria dizer para vocês que hoje é um dia simbólico para mim, assim, pelas atividades que eu tenho assumido, e olha, preciso dizer que a multiplicidade das atividades durante esse tempo, rapaz, quem disse que trabalhava mais quando saía de casa, Com certeza. meu irmão, é coisa. Então, eu queria dizer para vocês que, em razão dessa multiplicidade de atividades, eu já não estava mais fazendo live. Fiz as últimas com o Amazônia na sexta e com vocês hoje.
E durante o mês de setembro inteiro, até ali meados de outubro, que eu estou fazendo outras atividades que me exigem um tempo mais. Então, para mim, tem um sabor especial, né? Eu quis primeiro estar com os masculinos e femininos de cada um de vocês, Cláudio, Iris e todas as pessoas que estão aqui. Queria agradecer a tantas mensagens carinhosas que chegam, as mensagens também que levam a gente para refletir sobre outras questões, né? Tem muita gente que entra aqui no meu direct e diz, poxa, aquilo que você falou, e se fosse assim, com respeito, né? Eu acho que o tempo está exigindo um respeito de um pensar mais próximo. E essa relação que as redes digitais às vezes confundem de proximidade com intimidade. Então, proximidade é proximidade. Intimidade vai ser muito difícil você estabelecer através desse recurso. Você pode até, a partir dele, conseguir. Então, tome cuidado para não ficar usando as redes sociais como campos de terapia, para não ficar usando as coisas que você tem de oferta agora para tratar de assuntos que são seus da porta para dentro. Então, cuide de tudo isso. Vá buscar você. É o chamado dos tempos. Curta o silêncio do seu som. Tá? É tão fundamental. E sempre que você encontrar gente assim como Cláudio e Iris, venha ver, que vai ser muito massa. Eu queria agradecer a vocês dois. Um beijão para vocês. A turma que está aí, a gente se vê amanhã no Roda, 1h da tarde. E não vou fazer live durante algum tempo, até o meado de outubro. Viu? Aí depois eu acho que já vem os híbridos, né? Isso. Que agora nós vamos ter os híbridos, as coisas que vão ser meio digital, meio presencial. Exato, então, obrigado por essa oportunidade aqui de brincar, de trazer uma reinvenção, de ficar cantando aqui, Gil, de ficar cantando Tim Maia, Pepe, o masculino, o feminino, usando a arte, como disse Jung, né, que também sintetiza e traduz o espírito da sua época. Então, viva os artistas, viva a arte, viva a transcendência humana e viva tudo que é nós. Isso, querida, é isso mesmo. Andrezão, eu vou salvar. Obrigado, meus lindos. Salva aí a sua também, se der para salvar, porque daí a gente junta e faz um vídeo só e deixa salvo. Tá bom. Eu vou salvar aqui para vocês. Valeu, querida. Beijo, querido. Beijo. Tchau, todos os queridos que estão aí, queridas e queridos. Beijão. Beijo.